Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, que esteve para não acontecer porque Hugo Gonçalves é technological challenged, não é? Tem handicap com a tecnologia. Sim. Ainda que eu assuma, sem nenhum tipo de vergonha, as minhas insuficiências, a verdade é que, e acho que isso tens de reconhecer, todos nós temos de tanto em tanto tempo um dia de inferno tecnológico. É verdade. Em que se estraga um aparelho, em que queres upload qualquer coisa ou estás a tentar inscrever-te num site e não consegues. E a minha manhã foi gasta nisso. Pois há essa dupla frustração, que é não só não consegues vencer, normalmente perdes para os aparelhos, não é? Não consegues vencer. Até porque na maioria dos casos a culpa é tua. E então é difícil vencer-te a ti mesmo. E depois começas a pensar na frustração, que é o tempo que eu estou a perder com esta merda. Não. Portanto, eu estou naquelas manhãs em que me apetecia mandar toda a gente para o caralhete. Não. Então aproveita, podes mandar cerca de 15, 20 mil pessoas para o caralho agora, se quiseres. Não, aquelas não têm culpa. Mas em informáticos dizem sempre que o problema está entre a cadeira e o monitor. É um ditado de informático. É verdade. Mas sim, às vezes isto... E eu gostava de ver as vezes que os informáticos também não conseguiram, mesmo recorrendo a toda essa sabedoria intocável e mágica que eles têm, que também se passaram com um computador e lhes apeteceu atirar o computador contra a parede. Todos os dias. Essa era a minha vida enquanto informática, era todos os dias. Principalmente como programador. É sempre uma luta diária, porque nós somos perfeitos e o problema tem que ser da máquina. E então apetecia-me esfrangalhar o computador todos os dias. Já destruíste algum aparelho? Não. Uma vez dei um soco no monitor. Devia ter 10 anos, pai. Sim. Estava a jogar, ainda me lembro, Elifoot não. Sensible Soccer ou Kickoff, tipo jogo de futebolzinho. Esses jogos, dão cabo dos nervos de uma pessoa. E eu passei-me, dei um soco no monitor e aquilo desligou-se. E eu fiquei em pânico, mas depois ligou-se outra vez. Agora não vou poder jogar durante mais 12 horas seguidas. E então, mas acho que foi assim a última vez. Na minha casa e em casa dos meus amigos, quando fazíamos campeonatos, foi muito joystick destruído. Contra o chão, contra a parede, com socos no joystick, no teclado. Aconteceu muito. Sim, mas nunca cheguei uns socos no teclado também. Nunca atirei o comando ao chão, acho eu. O comando da consola ou assim. Acho que nunca aconteceu. Também nunca tive consolas quando era miúdo. Eu lembro-me de uma vez, já não éramos crianças, mas de um amigo que atirou um comando ao chão, mas porque tinha comido um Space Cake e estávamos a meio de um Pro Evolution e de repente o gajo disse: eu não sei qual é que é a minha equipa e para qual é que eu estou a atacar. Então largou o comando e disse: tenho que ir descansar que eu já não aguento isto. Também era a moca dele que ele já não sabia quais eram os bonecos dele. Sim. Eu pensei que o comando se tivesse transformado numa barata ou assim. E que ele tivesse... Não, ele desistiu. Olha, este programa hoje acho que vai aproveitar-se de um certo regresso às polémicas, ou seja, durante várias semanas o Covid terraplanou, e se calhar bem, várias polémicas na comunicação e na comunicação social, nas redes sociais e nos lares de toda a gente, e vamos recuperar algumas, mas antes disso eu cheguei a uma conclusão assombrosa sobre esta coisa de ser humano, mais uma graças a esta pandemia.
é que por mais que tu tenhas uma boa higiene oral, pá, eu lavo os dentes 3, 4 vezes por dia, acho, o uso da máscara revela-te uma coisa, é que o teu hálito não é tão fixe como tu julgavas. Sim, também reparei nisso. É Também sério? reparei. E só usei máscara uma vez ainda. Mas também reparei. E a minha máscara é daquelas que mantém ali mais o ar, não é? Daquelas cirúrgicas. É tipo mais... E então também notei que precisava de lavar os dentes. Mas eu tenho descurado a minha higiene dental, dentária. Então, porquê? Devo confessar. Muitas vezes me tenho esquecido de lavar os dentes de manhã. Ok. Como não tenho comido de manhã às vezes, faço aquele jejum, não tenho lavado os dentes de manhã, esqueço-me. E então depois, quando me lembro, já é hora de ir para a cama. E pronto. E lavo. Mas não noto que esteja pior. Mas também pode ter sido daí que eu senti mais o meu hálito. Mas sim, acho que nunca o sentimos, não é? E é daquelas coisas que ninguém diz aos outros, é como a briguilha aberta. Sim, não, eu também acho que deve haver uma diferença entre, imagina, alguém te dar um beijo e tu estares a respirar continuamente para a mesma superfície, não é? Tipo, eu acho que, espero eu, que quando a minha namorada me beija, não sinta... repara, também não estou a falar tipo que tenho uma latrina na boca, não vamos tão longe. Não é tão fresco e agradável, tipo... Não cheira a prados verdejantes, como pensavas que cheirava. Não cheira ao dentífrico quando tu acabas de lavar os dentes e sentes assim a boquinha fresquinha, que bom, não. Cheira a pratos com vacas a pastar, né? Cheira a isso. Mas pode ser que seja uma boa forma das pessoas que se consciencializarem e... Se bem que eu acho que o uso da máscara vai fazer com que menos gente vá ao dentista, não é? Porque vais tratar dos dentes para quê? Se ninguém os vê. Não é? Sim, e tens outra coisa, que eu acho que há tantos modelos novos de negócio, de empresas que estão a se adaptar às novas necessidades. Se calhar as máscaras deviam vir num pack com aqueles sprays para refrescar o hálito. Com um WC pato lá dentro, não é? Também. Um WC pato dentro da máscara. Pode ser. Se há aquele homem da couve, visto o homem da couve, não é? Sim, o homem da couve. Se há o homem da couve, haverá máscaras com WC pato, de certeza. Pá, é incrível aquele homem. Não sei se não é um visionário. Bem, para já é sustentável, é feito de materiais naturais. Não é? Exato. É vegan, não é? Portanto é excelente para os veganos. Tem múltiplas utilizações que depois de usar podes sempre lavar, não é? E comer. Sim. Parecia made in Portugal, que eu acho que aquilo era uma couve portuguesa. Claramente. E então não sei se não é... Se aquilo bloquear é mais sustentável. É um facto. Agora, ele e ainda por cima, para já é estilizado, porque não é preto ou branco, tem aquela textura, não é? Mas fazia-me lembrar um bocado uma figura dos filmes de série B de terror, tipo o Monstro da Lagoa, da Monstro da Horta. Fez-me lembrar, viste o District 9? Sim, exatamente. Fazia-me lembrar os gajos do District 9, não sei porquê, mas fazia-me lembrar. Então é isso, se calhar também foi a referência que... Era aquele filme sul-africano, não era? Passado na África do Sul. Na África do Sul, ok. Mas é de um gajo conhecido, do gajo que fez o... Acho eu... David Boyle. Há um realizador chamado... Danny Boyle. Eu acho que é mas dele, não sei se é tenho Danny certeza. Boyle. Acho Pode que não ser, posso estar errado. Acho que não. Olha, um dos temas da semana, apesar de que alguns se cruzaram uns com os outros, toda a mistura, eu acho que vi sintetizado bem num meme que dizia enquanto nós estamos com um olho no burro e outro no cigano, 850 milhões foram injetados de trivela no novo banco. Sim. Eu acho que podíamos começar por aí, porque eu fui tentar saber, não é? Porque achei estranho o Costa dizer que não sabia. E esses 850 milhões foram injetados no novo banco porque são um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, onde há dinheiro também de outros bancos. Ou seja, quando foi assinado o convênio para salvar este banco, quando se decidiu isso, isto já estava previsto. Ou seja, sendo que é o teto máximo. Não, já estava previsto. Achei que era suposto fazer depois da auditoria, não? E não foi feito. Sim. Acho que é a grande questão. E claro, a questão é, por mais que esteja assinado, é impossível tu fugires à comparação de
com o que se está a passar ao nosso redor e o que vai ser preciso para ajudar as famílias, as empresas, os trabalhadores independentes, tudo isso, não deixa de fazer uma certa espécie, não é? Claro, mas isso é a mesma desculpa de sempre que eles dão e que eu, como leigo de economia, não sei se é verdade ou não, né? Que é, mas se o banco não tem o dinheiro, o banco cai e é um grande muito mau para a economia e ainda vai ser pior para toda a gente. Não, a crise surgiu com essa desculpa, né? A crise de 2009. Mas eu não sei. Agora, não sei se é uma desculpa, se não é. Não sei, não sei. E nisso não posso mesmo. Uma coisa é certa: se não houvesse o desvio que há, não é? E as falcatruas que existem ao nível da gestão de bancos, quer dizer, que são mais do que óbvias, não estou a dizer que de todos os bancos, se calhar haverá alguns banqueiros honestos, não sei, não faço ideia. E se não houvesse essas falcatruas, os bancos não teriam tido os problemas que tiveram, não é? Também. Sendo que o banco teve no ano passado um prejuízo de 1.000 milhões. E a minha questão é, e isto eu não sei mesmo, talvez algum dos nossos ouvintes que seja especialista em finança possa dizer que é, tendo em conta, sendo que este dinheiro, outra coisa, este dinheiro do Estado é emprestado, não é? Ou seja, seria pago a 20 a 30 anos. A questão é, isto parece uma pescadinha de rabo da boca, que é, será que o dinheiro que já foi investido nesse banco, sendo que é um empréstimo, serviria para pagar às pessoas que estavam lesadas e fechar o banco de uma vez por todas, dizer, olha, não queremos isto, precisamos ter este prejuízo, o Estado dá este dinheiro às pessoas, ou isto vai se prolongar ad eterno, ou seja, os empréstimos vão continuar e o banco vai continuar a ter prejuízo. Estás a perceber? Ou seja, seria mais fácil ter um prejuízo quando isto aconteceu ao banco, mas que não se prolongasse por anos, ou estar constantemente a tentar salvar o banco agora? Pois, não sei se esse prejuízo é um prejuízo... Que tipo de prejuízo é? Pode ser um prejuízo devido ao investimento, não é? De estarem a reinvestir todo o lucro noutras coisas. Pode ser um prejuízo por estarem a tentar resgatar coisas que estavam... aquelas cenas tóxicas e não sei o que mais, não sei. Tipo, ou seja, não ser um prejuízo de já temos tudo a correr, mas não há confiança dos clientes, não entra dinheiro suficiente para dar lucro, ou dar prejuízo como dá a Uber, que é estar sempre a reinvestir para colher frutos maiores mais tarde, não é? Então, também é preciso perceber isso e daí a importância de uma auditoria, de perceber como é que está tudo a ser gerido em termos de dinheiros e não só, e de processos. Acho que isso aí é o essencial, e acho que pôr o dinheiro do Estado num banco que não se tem o controle e que não se sabe como é que aquilo está a funcionar é uma estupidez, mas pronto, é mais. A questão é uma camada de ladrões. Se o Estado não emprestasse esses 850 milhões, será que havia alguma instituição financeira que o faria? Só com uma auditoria, possivelmente, não é? Pois, provavelmente, não é? Ou um investidor só com, não sei, os investidores gostam de fazer as due diligence primeiro, antes de investir. Mas o Estado, pronto. Mas eles também já conhecem, não é? Têm outra confiança, porque eles conhecem os gestores corruptos, todos, são todos amigos. E então sabem perfeitamente, dizer, isto vem à auditoria, vai dar merda, a gente já não vos pode emprestar o dinheiro, portanto é melhor emprestar já, antes de ir à auditoria. Não sei, eu às vezes já nem sei se é feito, se é má fé, se é incompetência, ou se é estarem-se só a cagar para o que é, mas pronto. Mas pronto, tendo em conta as nossas limitações sobre engenharia financeira, talvez seja mais fácil... Sim, nem consigo fugir aos meus impostos, quanto mais falar das fugas dos impostos dos outros. Sim. Não dá? Mas não deixa de ser interessante, até para fazer a ligação com o resto deste triunvirato de temas, não é? Banco, cigano e burro, que é falar-se tanto da questão da... Isto por causa do que aconteceu com o Ventura, não é? Mas da questão da criminalidade e entre a comunidade cigana ou da alegada subsídio-dependência, quando eu gostava de saber o rácio de crimes de colarinho branco dentro da comunidade que vive no eixo Cascais, Lisboa, Azeitão, Quinta do Lago. Não é? Ou seja, seria proporcional ao número de ciganos que
vende droga ou roupa de contrafação ou que arranja merda à porta dos hospitais. Pois, não sei. É aquela velha que já disse também muitas vezes, que é... Epá, e o pessoal todo que tem cafés e restaurantes e declara metade do que recebe. Porque é transversal, não é? Todos os negócios próprios de venda ao público, principalmente restauração e cafés, não declaram tudo. E eu percebo porque é que não declaram tudo muitos deles, porque os impostos já são altos e às vezes é difícil manter o negócio. É a diferença entre uns roubam para sobreviver e outros roubam para enriquecer, não é? Mas ninguém se queixa desses, não é? Ninguém anda aí a dizer... dos taxistas queixam, lá está. Os taxistas durante muito tempo eram todos iguais também, não é? Depois são os gigantes, sempre foram todos iguais na percepção de muita parte do público. Não estou a dizer que são todos iguais, sempre houve esse estigma. Está mais visível, não é? Porque se fala mais sobre o chapeuzinho do... Eu digo o que toda a gente pensa. Não, tu transformas o discurso de café e de taberneiro e de bêbado em um discurso político e público. Essa é a grande diferença. E nem tudo o que se diz no café se deve dizer por um deputado na Assembleia. Por muito que muita gente possa pensar igual. Tu pronunciaste num belo texto, para quem não leu, aconselho a ler, um texto muito assertivo e equilibrado e com graça. Já falámos disto muitas vezes, é um bocado voltar ao mesmo, mas essa ideia que tu estavas a dizer, de dizer o que toda a gente pensa, para já, e enumerar um problema em voz alta, ou que tu achas que é um problema, só por si vale muito pouco. Pois. Depois, a maioria das pessoas em Portugal reconhecerá, sem preconceitos, poderá reconhecer sem preconceitos, que sim, existem problemas de integração na comunidade cigana, que não abarca toda a gente. Sim. Há ciganos que vivem, ou seja, alguém dizia, ou seja, quando ele fala de confinar os ciganos, vais confinar também todos aqueles que não vivem em acampamentos, que vivem tipo ao teu lado, no segundo direito, ou que... Sim. Não faz sentido, estás a perceber? Mas mais do que tudo, há aqui uma questão que eu acho que é essencial. Tu podes achar que há problemas de casamentos de menores, de uma série de preceitos culturais que não estão em sintonia com o que nós achamos dever ser a nossa sociedade. E isso é verdade em grande parte da comunidade e não há problema nenhum em assumir isso. Sim. Agora, é preciso saber porque é que isso também acontece e que não é um problema só de um dos lados. Mas eu também não acho que seja só um problema do resto da sociedade. Acho que já falámos disso. É um problema de ambos os lados. Agora, é a generalização. Quando tu generalizas daquela forma, com base numa etnia, passa a ser racismo. E mais do que tudo, mas antes disso há uma questão que para mim é fundamental, que é todos os cidadãos são iguais perante a lei e são iguais no momento em que cometerem alguma infração. Portanto, a ideia de tu dizeres estas pessoas precisam de um tratamento diferente numa situação de estado de emergência não faz sentido, é inconstitucional, porque senão também podes dizer, mas há em certos bairros sociais tens imensos problemas com criminalidade entre a comunidade negra. Ou, mas espera aí, há acampamentos de estrangeiros, de holandeses que vivem em comunas no Alentejo. Vivem em acampamentos. Qual é que é o critério? É etnia? É porque estão em acampamentos? E os velhos que não ficavam em casa, que andavam aí a sair? Como é que é, não é? Mas essencialmente é uma questão constitucional. Não podes fazer isso. E o mais engraçado é que é um discurso muito de extrema-esquerda também. Não é? Porque a extrema-esquerda também, olha, branco põe-te numa caixinha, não é? A perda da individualidade para o grupo. Sim. E o Ventura também faz isso, perde a individualidade, os ciganos deixam de ser pessoas e passam a ser um grupo com um cérebro comum que pensam todos e agem todos da mesma forma. E, portanto, não deixa de ser giro, lá está, mais uma vez, os extremos a tocarem. E depois, então... No fundo, o Ventura é comunista, é isto que eu estou a dizer. Se tu queres agrupar as pessoas de acordo com os seus comportamentos, então tu vais ter que ir a alguns bairros, em Lisboa ou no Porto, de brancos, que são gunas ou mitras, sim, e que têm comportamentos de infração e criminosos. Sim. Vendem droga, roubam. Portanto, esta ideia... mas isto é mais do que tudo é a ideia do outro, porque isto não é novo, não é?
é muito fácil tu dizer são os ciganos. Sabes quantos ciganos há em Portugal? 37 mil. Não há bem certeza, mas sim, por aí. Sim, mas terão 37 mil. Há muitos filhos inventados, né? Também. Sim, mas metade recebem o rendimento de inserção social. Portanto, estamos a falar de 16 mil. Sim, representam 3,9% de todos os que recebem. Todos os que recebem rendimento. Pronto. Esses números deviam ser falados mais vezes. Sendo que se fala muito do aproveitamento, mas há casos estudados e provados de que ciganos começaram a ir à escola e começaram a ter uma vida melhor por causa do rendimento social. Ou seja, o rendimento social não é apenas uma artimanha para viverem à conta. Sim. Também há pessoas que o utilizam como ele deve ser utilizado. Não invalidando que há, efetivamente, muitas pessoas a viver à conta, tal como existem muitos brancos e muitos pretos. Sim, claro. E muitos mas ricos. mais do que tudo, esta muitos questão... ricos, é preciso ver que há muita gente não clara, tem tudo por fora e depois há grandes gajos da construção civil e não sei o quê que recebem salário mínimo, não é? Tipo, e depois há outra questão, que é a questão do outro, que já aconteceu muitas vezes na história, inclusive em Portugal, com os judeus e com os muçulmanos, que é tu seres preto ou cigano, ou estás cá, por exemplo, fala-se muito, os ciganos estão cá muito secos. É-me indiferente. Eles podiam ter recebido o passaporte deles de cidadão português há 2 meses. Sim. Que não receberam. A partir do momento em que tu és cidadão deste país, tu tens exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres. E as mesmas responsabilidades. Portanto, ainda ter que explicar isto, que é, não, mas este argumento, tens que explicar isto. Eles estão cá há muitos séculos. Se estivessem há 2 anos. São cidadãos de igual direito. Já para não falar depois do perigo que isto constitui, por exemplo, aquela cena da TSF, não é? Sim. É a favor do confinamento dos ciganos ou não? Eu acho que é uma pergunta, especialmente para um órgão de comunicação social, não faz sentido, não é? Eu pensei que no dia seguinte... Faz sentido para a CMTV, não é? Sim, mas eu pensei se a pergunta no dia seguinte era se os ciganos deviam ir para o confinamento em comboios alemães de 1941 ou nos aviões argentinos de onde foram lançados os dissidentes políticos para o oceano em 1977. Se calhar podia ser... Sim. Outras perguntas. Acha que os pretos são todos iguais? Pronto, não é? Fazer perguntas assim. Acha que os paneleiros era tudo para matar? Pronto, podiam fazer assim várias perguntas giras, porque garanto que, por mais absurda que fosse a pergunta, ia ter sempre respostas dos 2 lados. Claro. Sempre, não é? Mesmo que fosse uma coisa altamente... Você acha que a pedofilia não é assim tão má? Nem que fossem os pedófilos a votar, ia lá ter uns quantos votos a favor. Sim. E além disso, se tu queres estigmatizar comunidades face aos seus comportamentos e queres ser consequente, então estigmatiza o tal eixo de... Vai ver quantos crimes de colarinho, quantos CEOs ou Zanel Bavas da vida e Ricardo Espírito Santo. Então desta classe social e desta geografia... Quantos destes é que cometeram crimes de lesa pátria muito mais graves, possivelmente, do que aqueles que são cometidos na comunidade cigana? Pois, não é? só que para a comunidade. Não puxa muitos... O que puxa é a insegurança, não é? Sempre puxou o sentimento de revolta que surge em muita gente, porque uma vez foi ao Pingo Doce e viu um cigano a passar à frente. Pronto. E de repente generaliza. E eu também já vi isso, e no outro dia vi. Sim! E no outro, tipo, 2 dias antes de estourar essa polémica, vi um casal de ciganos que entrou, e que roubou lá, tipo, a gaja chamou a atenção e o puto tinha 10 anos e disse, vai lá se levas um tiro. Um puto de 10 anos, aquilo também me meteu raiva, não é? Claro, agora, claro que sim. Não vou extrapolar para todos os ciganos fazem isso, quando eu já apanhei ciganos a darem a sua vez, a serem os primeiros a darem a sua vez a uma senhora mais velha, por exemplo, a dizer, olha, passa à frente. E foram os primeiros, eu fiquei, foda-se, olha... E até fiquei com o preconceito que eu estou a reparar nesta boa ação do cigano, porque se calhar eu também tenho algum tipo de preconceito aqui, não é? E é como quando vês um vegano simpático, estás a ver? Que não é chato, aquilo quebra ali o estereótipo. É como aconteceu com os ciganos e, por exemplo, com os refugiados, não é? 100 e tal refugiados com coronavírus, naquelas pensões, imensa gente. O que é que vem para cá fazer estes gajos, transmitir o vírus? Vem para cá pedir asilo, viver à conta. E eu penso sempre, mas quantas pessoas é que estão na sua terra tentando fugir porque não são religiosos, ou são homossexuais, ou porque há uma guerra, ou o que seja, e pensam, eu vou fazer a travessia do deserto mais de um oceano para depois poder viver à conta de um subsídio, que eles provavelmente nem sabem que existe. Sim. Ou seja... e que é um subsídio, as pessoas devem pensar que é de 5.000 euros. O subsídio aqui...
Quer dizer, e não só estava a falar da questão da segurança. Ok, então vamos dizer assim às pessoas, então agora acabam-se os subsídios de reinserção social e os apoios para os mais pobres, para os mais carenciados, e vamos ver quanto é que a criminalidade sofre. Sim. E tu vais deixar de poder andar no teu bairro, porque toda a gente que dependia desses subsídios vai começar a roubar, vai começar a assaltar na rua. E vamos ver o que é que tu preferes. Se é que sai algum dinheiro do Estado para apoiar, e mesmo que muitos fiquem a viver à custa disso, a mamar, sem fazer nada, mas a segurança aumenta um bocadinho, ou então vamos ver, porque é óbvio que comunidades marginalizadas com menos dinheiro é muito maior a probabilidade de haver criminalidade, não é? Isso é um fenómeno, criminalidade violenta, não de colorinho branco. Dificilmente um cigano fará uma falcatrua num banco, não é? Ou dificilmente ainda não aconteceu um negro chegar a primeiro-ministro e desviar milhões. Não aconteceu, mas pode acontecer, não é? Portanto, a gravidade da situação face a outras coisas não há, somos um país altamente seguro, não é? Sim, e mais isto que estás a dizer, não é? Mesmo que não fôssemos generalizar... Todas estas... Sim, diz. Desculpa. Não, todas essas nuances que tu disseste do problema é muito mais complicado, como tu dizes, pode aumentar a criminalidade. Ou seja, esta ideia que tu dizes, ciganos são maus, fazem mal à sociedade, vamos fodê-los de alguma maneira, é a típica reação primária de resolver um problema complexo, porque não é fácil, com uma resposta ultra simples, que é típica do populismo. Sim. Ou seja, toda a gente preferia que houvesse uma maior integração e que houvesse menos incidência de conflitos entre comunidades. No entanto, para isso ser resolvido, tem muito mais lógica que seja através da inclusão, que dá muito mais trabalho e mais tempo, do que dizer às pessoas, vamos descorraçar. Eu acho que nós estamos a viver também um tempo incomum, não é? Em que é um terreno fértil, e acho que todos sentimos isso de uma maneira ou de outra, não é? No nosso dia-a-dia, para a frustração e para tentar culpabilizar alguém, não é? Ainda há pouco tempo ouvia uma jornalista especialista em teorias da conspiração, dizer que as teorias da conspiração são muito sedutoras, especialmente agora na pandemia, porque é muito mais fácil tu lidares com este desconhecimento e com esta ansiedade se achares que há um culpado. Os chineses, ou os Illuminati, ou o governo está a esconder alguma coisa. Porque a ideia de que toda a gente está um bocado aos papéis e que está a aprender com isto e que se vão cometer erros é muito mais assombrosa, ainda que mais verdadeira. Não é? Portanto, todos nós temos a tendência a tentar closure, fechar as coisas. Sim, e tentar o facto de ser uma coisa natural, incontrolável, e que nem nós com toda a tecnologia do mundo conseguimos parar e impedir, é muito mais assustador do que ser uma conspiração, não é? Então, imagina, no meio disto tudo, deste medo que é normal, estares em casa, teres medo do que vem aí da economia, teres medo de apanhar a doença, teres o desconhecido, este tipo de eventos, eu entendo que alguém ache que, neste momento, que devia haver penas perpétuas para isto, ou que se devia fechar as fronteiras. Eu entendo isso, discordo. Entendo que as pessoas possam pensar assim, mas essas soluções, especialmente numa democracia, não só são infrutíferas, não têm os resultados que se devia, como são uma falácia. E eu há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista do David Simon, o criador do The Wire e agora do Plot Against America, escritor e jornalista, e o gajo disse que quando era pequeno ouvia uma frase do pai que era "Freedom can never be completely won, but can be lost". Ou seja, esta ideia de que tu nunca consegues ser totalmente livre, não é? Mas a liberdade pode ser perdida. Ele fazia uma análise muito interessante da democracia, que dizia que é complicada, existe consenso, não pode ser como um laser, como o fascismo, não é? Que tu decides se está feito e está feito. É uma espécie de uma luta diária, que não é uma coisa limpa ou fácil, mas que é a única forma de autogoverno do povo. E que tu nunca vais chegar a um momento em que possas dizer atingimos um estado de democracia que é a democracia que eu acho que mereço. Até porque as democracias são entendidas pelas pessoas de diferentes maneiras, não é? E o que eu acho que no meio destes medos e deste tipo de discurso populista é muito fácil
tu esqueceres isto e quereres a tal solução do laser, não é? A solução do, não, isto é fácil, vamos lá com uma faca e lancetamos o problema. Pá, e infelizmente em democracia as coisas não funcionam assim. Sim, é verdade. É um problema. O populismo faz parte da democracia também, não é? E as barbaridades que se dizem também faz, a não ser quando há um discurso de incentivo ao ódio, que eu acho que é aqui muito resvés, não é? Este tipo de discurso deixa de ser discurso. A liberdade de expressão tem um limite que está na lei, que é do incentivo ao ódio, da discriminação, e este tipo de discurso está ali resvés. Eu não acho que deva ser proibido, não acho que deixá-los dizer as barbaridades que quiserem. E depois logo se vê. Mas também é giro ver do outro lado também, e é uma das coisas que dá a força, que é o negar completamente que pode haver problemas de integração numa determinada comunidade. Eu acho que isso também é um erro. Acho que não há problema nenhum em tu assumires isso, que haverá problema, assumir que o problema estará em ambos os lados, sendo que o lado que levou à guetização e à ostracização foi primeiro, não é? E que depois é normal. E também não gosto de ver pessoal tipo, pois, porque os ciganos são todos boas pessoas e não sei o quê. Mas depois são pessoas que claramente não alugavam a casa a um cigano nem davam trabalho a um cigano, percebes? Também é giro, se tu não sabes minimamente a realidade, não reconheces esses problemas, acho que também não fazes parte da solução. Acho que é preciso ver... reconheces o problema para o conseguires resolver, não é? Agora, lá está, não me parece, se eu tivesse que fazer uma lista de prioridades dos problemas de Portugal, não aparecia no top 10. Mas não é novidade nenhuma que o Ventura, ele tinha dito que se demitia, mas continua a fazer as suas piruetas, que é... Também disse que não ia acumular ordenados. Sim, também disse muita coisa, disse que não ia acumular ordenados. Também mudou o programa depois de ser eleito. Sim. Mas uma das coisas que pá, me faz confusão, não faz confusão, mas ele tanto se esforça, porque ele andava doido, não é? Com o Covid, chutou para o lado da agenda mediática, não é? E ele andava esforçadíssimo, o homem realmente esforça-se, não é? Para aparecer. Sim. E sabes o que é que ele me faz lembrar, não é? Além do... Porque ele tentou várias coisas que não pegaram, depois teve a sorte, aconteceu isto teve a sorte, não, pegou na ideia dos ciganos, e depois aconteceu agora o crime com a miúda, que também já podemos falar. Mas ele faz tantas acrobacias, faz-me lembrar aqueles gajos que mandam uma mensagem para uma gaja a fingir que é engano, tipo, então amanhã é futebol, Zé, não é? Para meter conversa, estás a ver? Quando toda a gente percebe, ou pelo menos toda a gente devia perceber, tipo, tu claramente não te enganaste e não querias mandar a mensagem para o Zé sobre o jogo amanhã de futsal. Mas é isso que, mais do que as ideias dele, que me chocam, mas o boneco é tão farsola, as artimanhas e os truques são tão visíveis, quer dizer, é um ilusionista em que a cartola é transparente, tipo, tu vês o gajo a meter o coelho e vês que por baixo há um buraco. E a incoerência, como tu disseste aqui, de dizer que um jogador de futebol não pode falar publicamente, mas depois o gajo é comentador num programa desportivo, ser contra o sistema, mas ter ganho notoriedade na coisa mais sistemática que existe, que é o futebol. E estar a ganhar o ordenado deputado, não é? Sim. Estes gajos que andam a mamar Então tu não estás aí também a fazer, não fazes parte do sistema neste momento? Tu foste eleito pelo sistema. Não, o gajo fez um post a criticar o Marcos Mendes do maior partido, que andou a mamar, não sei o que, tipo, o gajo foi militante e candidato durante não sei quantos anos desse partido. E para lá voltará se lhe derem. A única questão é, até que ponto é que tu tens essas convicções que coincidem com algumas convicções do André Ventura, mas em que outro aspecto da tua vida, na tua família, com os teus filhos, na escola, dos teus filhos, no teu emprego, é que tu aceitarias a desonestidade, a hipocrisia, o oportunismo, a indecência, disfarçada de virtude, ainda por cima que é mais grave, e o apelo ao ódio, se tu confiarias numa pessoa dessas, nestes meios que eu te disse, emprego, família, para levarem a cabo as tuas vontades. Se calhar há pessoas que sim, que estavam-se a cagar.
Mas há outras pessoas que eu acho que há aqui um desfazamento entre a sua vida privada e o que exigem para a sua vida privada e depois o apoio a esta figura, não é? Esta farsa. Sim, mas é também a cena do é o menos mau. É o menos mau. É o voto de revolta, de vamos dar cabo do sistema, e é o voto do são todos aldrabões, é o menos mau. Eu não tenho dúvidas que, à medida que ele vai ganhando visibilidade, vai perdendo esse voto, pode ganhar outros, mas vai perdendo o voto do antissistema e quer é que isto se lixe, porque ele vai começar a ser o sistema. Não é? Ou seja, ele é contra poder ainda, supostamente, não é nada contra poder, mas quando passar a estar perto do poder, deixará de ter esse voto. E, portanto... assim, não sei, mas uma coisa é certa. Mal comparando o que aconteceu no Brasil, não é? Que é, ok, PT, acho que foram 12 anos, mais de 12 anos no poder, tomou completamente o aparelho de Estado e... Não sei, é verdade. As pessoas acharem, eu ficava parvo, que o Bolsonaro não ia fazer igual ou pior e que ia, pelo contrário, ia limpar o sistema, é absurdo. E com o Ventura é a mesma coisa. Ou seja, o Ventura, se algum dia chegar a primeiro-ministro, vai substituir, possivelmente para pior, porque eu acho que vai ser uma versão do abuso do sistema ainda mais descarada, do que os dois partidos que tiveram lá nestes 40 anos. Repara, eu não estou a fazer a defesa do PS ou do PSD. Claro. Mas parece-me que o Ventura ainda seria pior. Sim, parece-me que sim. mas uma coisa é certa, e eles têm razão, que é, nós falámos 5 minutos do BPN, do BES, do Novo Banco, e estamos a falar há mais tempo do André Ventura. Claro. E também nas prioridades, na lista de prioridades, os banqueiros que roubam são maiores. É verdade. Só que é verdade. Também é um tema menos atrativo. Vamos estar aqui a falar que é de economia e de finanças. Além de não percebermos muito, não tem tanto interesse nem para nós nem para quem ouve. É verdade. E portanto somos todos um bocadinho reféns deste nosso impulso e que depois o algoritmo das redes sociais aproveita muito bem de temas que geram este tipo de reação emocional. Sim, claro. É muito mais fácil teres uma reação emocional a este tipo de coisas do que te explicarem os artifícios da engenharia. Exatamente. Portanto, somos limitados pela nossa constrição cognitiva. Olha, já compraste bilhetes para Fátima ou para a festa do Avante? Ainda não. Para Fátima. Fátima é amanhã, não é? Pois é. É já amanhã. Se calhar, se íssemos a hoje, se calhar não chegávamos lá. Se fôssemos a pé, chegávamos lá amanhã. Se fomos a correr. Sim. E não comprei. O Avante, eu escrevi hoje sobre isso na Antena 3. Então, conta-me lá. Pronto, aquilo parece que é um evento, na Wikipédia diz, né? Que é um evento político-cultural. Portanto, não é um festival, está na Wikipédia. É isso. Tem concertos, tem palcos, tem recinto, mas como tem um comício a abrir e a fechar, não é um festival. É um evento político. E então eu dei sugestões para o Rock in Rio, devia-se transformar em Rock in Cuba e ter só bandas da Venezuela e da Coreia do Norte. E em vez de t-shirts a dizer eu fui, tinha t-shirts do Che Guevara. E pronto, também já podiam fazer o Rock in Rio. O Nós podia-se associar ao Chega também, ser um evento político do Chega. Tinha em vez do touro mecânico, tinha o cigano mecânico, para o pessoal montar. E bandas só portuguesas, porque primeiro os nossos, não é? E claro. Pronto, é assim uma série de cenas. E o CDS pode fazer o festival na missa também. Eu tinha pensado mais numa espécie de mashup, sendo que, curiosamente, ou não, a Igreja se portou melhor do que o PCP neste aspecto. Sim. Mas podiam fazer... Mas aí, calma lá que isto é para setembro. Achas que não há missas em setembro, não? Sim, também é diferente, há essa questão. Mas estava a pensar que a festa do Avante podia abrir com um concerto dos Três Pastorinhos, show pirotécnico da Virgem Maria, porque é especialista em efeitos, como nós sabemos, não? E a primeira parte era da banda punk rock Purga no Gulag. Vale, parece-me bem. Que é uma banda de gajos que estiveram presos nos gulags do Stalin e que têm 90 anos, mas ainda têm a sua banda punk rock. São os Rolling Stones dos punk. Mas sabes que esta cena do Avante, eu escrevi uma coisa no outro dia no Facebook sobre... Era muito curioso como é que um partido, como é o Partido Comunista, que celebra a sua luta antifascista, não é? Especialmente pré-revolução,
tem depois muitas vezes, e se opôs a um regime totalitário, tem muitas vezes comportamentos e posições que apoiam regimes tão ou mais totalitários do que foi o Estado Novo, não é? Sim. Cuba, Coreia do Norte, nós já sabemos isso. E isso não invalida o trabalho que têm feito em democracia olha, até não sabia isso, mas isso éramos junto da comunidade cigana, defesa dos trabalhadores. Ou seja, há muitas coisas que eu discordo do Partido Comunista, nunca votei Partido Comunista, não sou comunista, e há outras coisas que concordo e que celebro. Mas, quando eu escrevi isto, que basicamente era este pensamento, que é, Partido Comunista tem, em algumas ocasiões, pensamentos totalitários, antidemocráticos, não éramos todos iguais, então, se não há festivais de verão, também não devia a festa do Avante. Fui acusado de anticomunista primário, que há uma onda de anticomunismo primário no país, e de apelar ao ódio comunista. E não foi chamado de direita, facho, liberal, neoliberal? Não, muito melhor. Nesse aspecto tenho que tirar o chapéu. Que fazia parte de uma certa esquerda urbana higiênica, que goza com as pessoas que dizem Adem. Ok. Sim, não se diz Adem, né? Na guarda diz. Sim, e a única diz que é a única coisa que eu sou primário, que sou anti-primário, é totalitarismo. Nisso não sou sofisticado. Qualquer tipo de autoritarismo eu sou. Mas é engraçado porque isso é típico das redes sociais, portanto, dão-te um rótulo do que quer que seja, não é? É como aquela coisa de chamar faixa a uma pessoa, ou chamar comuna. É verdade que existe um anticomunismo ou antissocialismo no sentido em que tudo o que vem da esquerda para uma certa comunidade é mau, não é? Tal como existe o contrário, tudo o que vem da direita é mau para uma certa esquerda. Mas o comunismo também pôs-se a jeito, não é? Há um anticomunismo porque o comunismo, com os milhões todos que matou, pôs-se um bocadinho a jeito. É isso que eu queria dizer, que é... o Partido Comunista, há um contexto muito interessante, que é, tendo em conta o que aconteceu em Cuba, China, União Soviética, Bloco de Leste, Albânia, Camboja, onde as pessoas iam para campos de concentração porque tinham óculos e isso era um acessório da burguesia intelectual. E bem, olha-me esta merda. E caixas de óculos, deixa-me ler aqui a receita. Foda-se, vou parar ao campo de concentração. Não, e imagina no campo de concentração, tu estás aqui porquê? Eu pus-me ao regime, tentei meter uma bomba e tu, óculos, miopia, 3 dioptrias no olho direito. Ou seja, tendo em conta a história do século XX e não só, a Coreia do Norte, as pessoas têm o direito de desconfiarem da aplicação do comunismo na prática por regimes. E, no entanto, desde 1975, existe um partido comunista num país democrático, que é Portugal, que tem deputados eleitos, que para muitas pessoas poderia chegar ao governo, numa coligação, espero, cujas iniciativas são muitas vezes aplaudidas por pessoas que não são comunistas. A minha conclusão é: 1000 vezes viver num regime democrático que permite partidos comunistas do que viver num regime comunista que não permite partidos democráticos. Claro. E tens o caso dos Estados Unidos, em que os partidos comunistas são proibidos, não é? Sim, e mesmo noutros países... Quer dizer, partidos na generalidade são proibidos nos Estados Unidos, não é? Há 2 e pronto. E o resto é proibido, basicamente. Mas sim, lá está. O comunismo cometeu, quando o pessoal vem com... Eu quando falei disso do André Ventura, o pessoal veio... E a Catarina Martins? E eu respondi, tu és daqueles que num texto a criticar o Hitler vens dizer, então e o Stalin? Não é? Não, as críticas podem ser feitas independentemente de cada vez. E o que eu acho é que, apesar do comunismo, em termos de mortes, ter gerado mais até do que o nazismo, não é? E também tentou ser mais sítios. No nazismo foi uma tentativa só, assim, uma tentativa assim principal. Acho que não é legítimo achar que o Jerónimo de Sousa cometeria as atrocidades que cometeu o Hitler, que tem o mesmo tipo de psicopatia, não é? Sim. Não parece, não é? Sim. Não sei, depois o poder corrompe e ele pode chegar ao poder e podia-lhe dar na cabeça e andar lá com a espuma nos cantos da boca a matar toda a gente. Mas eu acho que é preciso, sim, o comunismo, no que foi tentado, foi tão mau como o nazismo, ou pior,
se calhar no resultado final, não na premissa, não é? Porque a premissa do nazismo é logo má, a priori, a premissa do comunismo, a priori, na teoria é bonita, não é? Mas depois em resultados práticos dá merda igual. Mas há duas questões que é, mesmo que a teoria seja bonita, e apesar de nunca ter lido o Das Kapital, estudei Marx, tanto no secundário como depois na faculdade, algumas coisas, portanto tenho algumas noções, mas há que ter em conta isto, que é, Marx existiu no século XIX, no olho do furacão da Revolução Industrial. Ainda que ele tenha identificado uma série de dialéticas e de formas de funcionamento da sociedade, daí da sociedade de classes, que ainda se possam verificar hoje, ele escreveu sobre um mundo que não tem muito pouco a ver com o que existe hoje. E outra coisa que é, ainda que os seus princípios e aquilo a que aspirava pudessem ser celebrados e dizer, olha, há aqui boas intenções, se tu tens imagina, tens um programa de computador que quando estás a programar aquilo te parece ótimo, mas de cada vez que o metes a funcionar no computador ele cresce. Sim. Pá, se calhar então... Ou morre uma pessoa, né? Cada vez que fazes debug, morre uma pessoa. Mas eu gostaria de dizer que, apesar disso tudo, não é? Tal como apesar da direita, ou seja, apesar de haver uma direita fascista, nazista que matou, tu tens partidos de direita nos parlamentos democráticos e tens partidos de esquerda nos parlamentos democráticos. A discussão não tem que ser feita apenas só com os extremos. Sim, é isso. E é essencial haver oposição, não é? As pessoas, muita gente, ninguém gosta da oposição à sua posição, mas em democracia a oposição é tão essencial como exatamente para não se tornar um regime totalitário, porque uma democracia sem oposição torna-se um regime totalitário. Sim. Muito fácil. Aliás, a questão é, ninguém, se tu disseres aquela pessoa é antifascista, não é? Tu pensas, ok, fixe, o fascismo é uma cena má. Se disseres anticomunista, para alguns comunistas do Partido Comunista, já é uma coisa horrível, porque eles se veem revistos apenas neles. Eu posso ser anticomunista no sentido em que, sim, não quero repetir modelos comunistas que já vi, que foram calamitosos e provocaram milhões de mortes de pessoas. Sim, só que hoje em dia ser antifascista também já não é uma coisa boa só, não é? Porque já pode estar conotado com antifas. E pode ser um gajo só que chama faixa toda a gente, que tem uma opinião diferente. Mas é curioso que é, quando tu tentas encontrar um middle ground, tentar ser equilibrado, sensato, não te deixares conspurcar pelo filtro ideológico, ou seja, olhares para uma coisa e dizeres assim, independentemente se eu sou de esquerda ou de direita, isto está bem ou está mal, não é? Esse tipo de pessoas que tentam fazer isso, e eu, com as minhas insuficiências, acho que o tento fazer. Mas esse tipo de pessoas também é um radical para os outros. Tu passas a ser um radical. Sim. Porque não estás com eles. Tu não seres racista, hoje em dia, és politicamente correto. Para muita gente. Se tu disseres, pessoal, calma lá, não vamos generalizar porque os ciganos não são todos iguais. Sim. Olha este, politicamente correto. A não ser racista. Olha o gajo. Comunista. E depois dizes outra coisa. Eu fui chamado de tudo, né? nesta semana que passou, por causa desse texto dos ciganos, e aposto que hoje, por criticar o PCP, vou ser chamado de facho e de direitolas. Sim, mas eu já fui. Eu não tenho, felizmente, não tenho tantos comentários como tu tens. Um dia vamos fazer um crash course, vais-me dar um tipo ninja americano. Tu és o meu mestre e vais-me dar um curso de como lidar com os comentários. Sou o Mr. Miyagi, o teu Mr. Miyagi dos haters. Mr. Miyagi dos haters. Por acaso não quero, porque eu não me quero envolver com eles, mas talvez fosse melhor, porque eu às vezes ainda tento ser um conciliador e dar uma daquela de Sarah Silverman, não é? Nem sempre consigo, às vezes sempre dou umas patadas. Mas o que foi engraçado com esta questão do comunismo, quando eu escrevi isto, foi que recebi logo uma mensagem de um amigo meu passado um tempo a dizer assim, então, já quanto é que estás arrependido de ter escrito aquele post sobre a festa do Avante? E eu disse 1h30 da minha vida. Mas eu depois caguei naquilo, fui-me embora. E quando voltei, estava tudo engalfinhado. Ou seja, eu parecia que eu tinha sido aquele gajo que no Trainspotting lança a caneca no pub lá de cima. Sim. Só para arranjar merda. Só que depois, em vez de vir cá para baixo, andar à porrada como o gajo, não, eu saí do saloon. Já estava tudo engalfinhado, pessoas a insultarem, assim, não sei o quê, e era só uma... Eu pensei, isto é só uma merda básica, que é... Eu expressei uma opinião em que digo que acho que a festa do Avante
porque considero que seja também um festival, não se deve realizar a par dos outros festivais e que há aqui um motivo egoísta da parte do PCP. Pá, não estou a dizer metam os comunistas em vagões e levem-nos para campos de concentração. Sim. E, no entanto, esta opinião simples gerou ali um engalfinhamento entre as pessoas, pá, que é um bocado assustador. As pessoas são merda, Hugo. É a conclusão. As pessoas são merda. E aqui sim, generalizando, as pessoas são merda. Mas tu já foste chamado... Imagino, as pessoas são merda. Tu já foste chamado, imagino, anticomunista primário e fascista. Tipo, já, coisas completamente... Sim. Sou mais chamado de comunista do que de fascista. Mas quando faço humor mais negro ou assim, já sou... Que é, o pessoal fica assim um bocado que é... sou comunista, depois a seguir uma piada com ciganos. E o pessoal, então, e agora? O que é que eu te chamo? Então, agora fiquei baralhado. É giro ver essa... E depois há muita cena do e porque é que não bates nos dois lados? Como humorista tens que ser imparcial. Não tem que ser imparcial como humorista. Só falo do que eu quero, do que me apetece. Foi para isso que eu vim para esta previsão, para eu dizer o que me apetece, sem ninguém me chatear o juízo. Para não ter agora tenho... tens que dizer mal destes agora. Não tenho. Primeiro estou a fazer piadas, não estou a dizer mal. Algumas têm a minha opinião, outras não. E eu, se me apetecer, se eu fosse assumidamente de algum partido, eu sou assumidamente do Sporting. E faço piadas com o Sporting. E para mim os partidos é exatamente a mesma coisa. É equipas de futebol. Por isso é que eu não sou nenhum. Sim, mas é engraçado já me basta o meu clube de futebol não ganhar nada. Agora ainda ter um partido não vai ganhar nada. E então... Mas se eu fosse de algum partido, eu não tinha problema nenhum em assumir. E em fazer piadas com esse partido também. O pessoal diz, vai lá, Bloco de Esquerda. Nunca votei Bloco de Esquerda. Aliás, eu já falei várias vezes, nunca votei em nenhum partido. Portanto, sim, mas esta é a absoluta necessidade. Até insuspeito nessa matéria, não é? É esta absoluta necessidade de encaixotar tudo, não é? Yeah. Ou seja, tu tens que ser ou antifascista, ou pró-fascista, ou aventura. E espero eu, não é? Pelo menos a minha noção da forma como eu reajo aos estímulos exteriores do mundo, não é? A eventos como a cena dos ciganos, da morte da miúda, vão muito além das minhas convicções ideológicas. Portanto, eu acho limitativo e até ofensivo para a inteligência humana que tu de repente te metas dentro de uma caixinha ideológica, não é? Agora sou do PC, portanto tenho que estar com eles em tudo. Não é? Olha, voto no PC ou de qualquer, porque acho que este é o mal menor e aqui eles fazem coisas bem. No entanto, discordo quando eles dizem que a Coreia do Norte não é uma ditadura. Qual é o mal dessa merda? Qual é o mal disso? Todos os dias tu te comprometes, não é? Tipo, trabalhas numa empresa em que se calhar não gostas do teu chefe e engoles chapos, mas estás lá porque é importante. Parece que o sign, como é que se chama? O signaling virtue, não é? Sinalizar virtude. Sim, sinalizar virtude. Esta ideia de que tu tens que ser algo puro de... Não, eu acredito nisto e defendo isto. Não, tipo... às vezes pode ser mais de esquerda, às vezes pode ser mais de direita. Não tens que ter sempre uma bandeira de uma causa. Sim, mas eu acho que também é isso que faz muito o pessoal mais jovem afastar-se um bocadinho da política. Se calhar são pessoas que não estão tão habituadas ao compromise, não é? A fazer cedências. E tu olhas para um partido e se não concordas com tudo, não queres. Não queres votar neles. E eu acho que essa é uma das explicações, mas até porque os partidos se comportam assim dentro deles, não é? Raramente dão liberdade de voto, não é? Há uma disciplina de voto em que tem que votar todos igual. Isto para mim é uma coisa que sempre me fez uma confusão, mas agora toda a gente do partido tem que votar igual em tudo. Quando podem votar diferente, eles dizem, damos liberdade de voto. Então, mas não devia ser a norma a liberdade de voto de deputados? Tu estás a eleger deputados, não estás a eleger partidos. Se tu estás a eleger deputados, aquele deputado tem que ter a liberdade para votar como quiser, sem consequências. E mesmo quando há liberdade de voto, é uma liberdade de voto que toda a gente sabe que pode ter consequências, não é? Por isso é que dizem que devia haver também círculos em que tu respondes, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de todos os defeitos que tem de democracia, quando tu tens o teu congressman e tens acesso a ele, portanto há uma tradição de tu ires cobrar ao deputado do teu distrito, do teu círculo. Muitas vezes esses congressistas votam contra o partido porque sabem que os seus eleitores estão contra. E mesmo que seja por motivos eleitoralistas, porque sabem que se calhar perderiam as próximas eleições. E isso cá acontece muito raramente. Acontece às vezes, alguém tenta defender algum interesse do seu distrito, mas isso porque não há, apesar dos
votares serem eleitos por distritos, não há uma verdadeira relação com os seus distritos, não é? Eles não representam os seus distritos apenas. Olha, e o que é que achaste, podemos começar por aí, daquele jornalista da CMTV que perguntou se estava na altura ou se era face ao homicídio da menina Valentina, não é que se chama, se concordava com a justiça popular. Okay. Um velhote, né? Um velhote, sim. Sei lá, aquilo não é jornalismo, não é? Não é jornalismo. Mas não sei. Eu já nem sei o que é que ia dizer sobre as... Sim. Eu tentei ler muito pouco sobre isso, porque o simples facto de saber que uma criança foi assassinada pelo pai e saber a informação básica é suficiente para eu tratar do tema, que é com tristeza, com assombro, com o choque que todos os seres humanos têm quando morre uma criança, ainda mais assassinada pelo pai. Pois, eu estava a pensar sobre isso. E eu acho que quando morre uma criança, é melhor que seja assassinada pelos pais. Porque pensa assim, qual é a maior dor para um ser humano? A maior dor para um ser humano, acredito que seja perder filhos. Não é? Perder um filho. Então se for assassinado, pior ainda. E quem é que fica a sofrer? O pior sofrimento sempre são os pais quando perdem. Imagina, um desconhecido mata o filho. Sim. Quando são os pais, esse sofrimento elimina-se. Porque quem mata o filho não vai ficar a sofrer assim. Mas a mãe vai sofrer. A mãe neste caso, sim. Eu percebo isso. Eu percebo isso o que estás a dizer. Portanto, há muitas crianças que sejam mortas pelos pais. É a moral da história que se tira daqui. Essa análise lógica e desapaixonada faz sentido. Mas cria imenso ruído em algo tão absurdo como a morte de uma criança emocionalmente para as pessoas. Ou seja, tu podes dizer isso a mim e eu sei o que é que tu estás a dizer. Até alguns ouvintes também já disse entender o que estás a dizer. E mais, há outra coisa que eu pensei. Isto é outro dos temas que tu fazes qualquer análise lógica. Mas o que eu quero dizer é que mete-nos mais impressão a nós, porque se tiveres um gerador de sofrimento, um medidor de sofrimento, houve menos sofrimento aí, sofrimento que ficou cá, latente, do que quando é um desconhecido a matar o filho. Claro. Ou seja, mas a nós causa-nos mais revolta, não é? Claro. Como são os pais. Não, mas eu fiz outro tipo de raciocínio que está em função com essa máquina desapaixonada, que é isto por causa de agora da reação de quererem, das pessoas todas quererem justiça, ou justiça popular, ou penas mais pesadas para quem abusa, para quem mata crianças. E a questão é, do ponto de vista objetivo, não emocional, do ponto de vista do funcionamento da sociedade, a vida de uma criança vale mais do que a vida de um adulto? Para que ela... Estás a perceber o que eu estou a perguntar? Não, vale menos vale menos. Não contribui, ainda não desconta. Não, vale, está bem, mas para mim vale a mesma coisa. Uma vida é uma vida, não é? Eu estava a pensar nisso. Claro que tu fazes este tipo de pensamentos em voz alta, para as pessoas é chocante porque acham que tu não sofres com isto, que é... eu já tive o meu choque e como eu felizmente acho que tenho o mesmo tipo de sistema sensorial do que as outras pessoas, faz-me confusão as pessoas que vêm para as redes sociais parecer que estão a sofrer mais do que os outros ou que estão mais em choque do que os outros, não é? Tipo, eu vi coisas publicadas como uma carta fictícia da menina ao pai. Pai, porque me mataste, não sei o quê. Isso é caça-likes, é tipo... Sim, mas falam do Ventura, do aproveitamento, sim. Isso é um aproveitamento também. Claro, e aquilo a mim causou-me um desconforto tremendo, que é, para que é que estás a fazer isto? Tipo, já não basta o sofrimento. Tipo, ok, sofre, tens todo o direito de sofrer, e repara, eu mesmo assim... não tens. A questão é essa. Se não estás ligado à miúda, não tens direito a sofrer. Não, tens direito a sofrer. Tens direito, mas não tens legitimidade de sofrer. Vais sofrer porquê? Não conheces a miúda, não é da tua família, sofres todos os dias pelas crianças que morrem à fome. É uma hipocrisia. Claro, também concordo, mas estou a dizer é que agora, uma reação. É mais perto, sim. Agora está tu a sofrer. Não estás nada a sofrer. Sim. Amanhã já te esqueces. Se começar o Benfica, amanhã já te esqueces. Mas era aí que eu queria chegar, que é... Eu aceito o egoísmo da dor, porque a dor é egoísta, de tu ires para o Facebook, publicar essas cartas... teres tiradas de revolta, tudo bem. Mas a partir do momento em que tu achas que essa tua revolta ou esse teu sofrimento é suficiente para começares a fazer exigências
quanto à moldura penal ou fazer considerações sobre como é que isto é possível que uma criança morra. E a única coisa que quero dizer é: os pais matam crianças. Sempre mataram. Isto E já não se é matou bem mais, não é? É isso que eu ia dizer, tipo, matava-se muito mais. Não deixa de ser uma coisa horrível, antinatural, ou que aparentemente antinatural, não é? Não é natural, não é? Sim. Mas nós não temos um problema de crianças, não temos um problema de infanticídio. Ou seja, e segundo o que eu li, posso estar enganado, não havia, porque tu ainda podias dizer, ok, o sistema falhou, porque o pai tinha havido uma queixa contra o pai de violência doméstica, ele já tinha batido na mulher, não sei o quê, mas nem isso aconteceu. Portanto, parece que não havia nada que pudesse prevenir este tipo de crime, como há outros crimes que nada pode. Tu podes ter um estado policial e vai continuar a haver homicídios. Sim. Não é? Então deste evento que é raro, fazer disto uma espécie de trampolim para o teu ultraje e de repente começares a falar de penas perpétuas ou de morte por causa disto. Repara, eu aceito que se discuta isso. Tu podes dizer, mas eu acho que, olha, gajos como aquele gajo da Noruega que mataram 70 pessoas e que há câmaras e que sabem que foi ele, que esse gajo devia ser condenado à morte, que o Estado não tem que o alimentar. Eu posso estar em acordo ou desacordo, entendo que haja que tu faças esse raciocínio. Agora, a partir de um evento que é isolado, não há uma pandemia de infanticídios, tu de repente estás a utilizar isso como um trampolim para as tuas ideias políticas ou o que tu achas que deve ser o sistema de justiça, já acho que é apenas egoísmo e aproveitamento. Sim. Sim. Eu não acho que haja cá. Eu acho que há. Não tanto nestes casos, porque lá são mais raros, mas já tivemos, não é, grandes casos de pedofilia, não é? E acho que a moldura penal para a pedofilia é baixíssima. Mas também não é eles estarem lá mais tempo que os vai ficar curados, não é? Em muitos dos casos aquilo é uma... Mas também não concordo com a castração, acho que não é por aí, provavelmente, não há estudos que indiquem que seja por aí, mas acho que não faz sentido um gajo que viola uma miúda ficar 4 anos preso. Não, zero. Aliás, uma das questões que realmente, se as pessoas me dissessem, se a conversa fosse seja pedofilia ou violação normal, claro. Normal, tipo ou homicídio, quer dizer, acho que é a moldura, ou homicídio, não pode dizer, ok, 25 anos 25 anos é forte. Eu acho que devia ser mais, não me oponho a isso, até já falamos aqui de pena de morte, não no sentido de castigo, mas eu acho que há pessoal que não está cá a fazer nada. Para mim libertava-se espaço, há muita gente, havia menos transmissão do vírus se houvesse menos gente. Mas não é uma coisa que eu acho essencial, lá está, quando estamos no terceiro país mais seguro do mundo. Sim. E repara, é assim, eu compreendo que tu critiques as falhas do sistema, as penas que não são cumpridas até ao fim, crimes sexuais que ao fim de 4 anos tu estás cá fora ou tens apenas suspensa, isso, eu concordo com isso tudo. Mas tu pegares neste caso da miúda no caso da miúda e achares que... Porque há aqui um lado, não falo sequer do aproveitamento político, mas destas pessoas que vêm para aqui, para as redes sociais cobrar e fazer de justiceiros, que é uma coisa egoísta, é assim, tu não estás a pensar no bem comum, tu queres mudar a moldura penal ou uma série de coisas, ou queres justiça, ou queres que a pessoa nem sequer vá a tribunal e seja assassinada à frente do tribunal pela população. O que tu estás a fazer é querer resolver as tuas frustrações e a tua raiva. Não estás a pensar o que é melhor para a sociedade. O que é melhor para toda a gente. As pessoas que vão, que agora virou moda, né, para o Facebook neste caso foi do pai, acho eu, ou da madrasta, já não sei, foram para o Facebook comentar: sua cabra puta, havias de morrer e não sei o quê. Está cheio de comentários. Já na altura estava, quando foi aquela a matar a mãe, a Diana Fialho. Sim. E eu pergunto sempre, quem são estas pessoas? Se alguma vez me passava pela cabeça, eu estava em casa, como é que se chama mesmo a madrasta? Espera lá, deixa eu pesquisar no Facebook. Olha a puta, esta puta, vou-lhe dizer das boas. Ela está lá no tribunal ou está presa, mas eu vou-lhe dizer aqui. E vou lá, sua puta vaca tinhosa, havias de morrer. E o caralho. E depois, sim senhor.
Agora sou mesmo uma boa pessoa, eu. Sou mesmo um gajo. Eu sei que deve ser irrefletido em muitos dos casos e é movido por a raiva e se calhar é pessoal até que já perdeu filhos para outras coisas e que ver alguém que mata o próprio filho deve ser pior, não é? Deve despertar ali uma dor muito maior. E percebo que seja quase automático, mas por outro lado vocês fazem um bocadinho parte do problema da sociedade e não da solução. Porque isto não resolve nada e lá está, é só uma forma de tu descarregares as tuas e é um bocado tipo frustrações. É um bocado outra vez a tal isto tirando assim, os velhos, o pessoal mais info-excluído, como o Gonçalves, não é? Que sim, vai lá comentar a pensar que a pessoa vai ouvir aquilo no ouvido, não é? Que aquilo lhes chega obrigatoriamente. Pode haver esses, não é? Mas olha, que as pessoas comuns cometam esses exageros e falta de equilíbrio nas redes sociais, pá, não é nada que me surpreenda. No entanto, que haja um grupo de comunicação social, e em especial uma televisão e um jornal, que façam disso uma estratégia, já me faz mais confusão. Não é? Da tal pergunta, podemos fazer aqui uma lista gigante de coisas da KCM-TV, não é? E eu lembrei-me de duas histórias. E não só os debates, diz. Os debates deles é tudo aquilo que podia ter sido prevenido, porque é impossível não ter havido sinais antes e a miúda nunca devia estar com o pai. Ou seja, estão ali a especular sem fazer ideia, porque não sei, há tribunais e polícia para alguma coisa. Sim. E eles estão ali a ter, lá está, essa cena do isto está mal, o sistema, isto está mal, isto é um perigo, é melhor pormos lá o André Ventura. Agora há aqui duas questões que me lembrei, que é, uma, há um livro chamado O Jornalista e o Assassino, de uma ex-jornalista, Janet Malcolm, que analisa um caso em que um jornalista manteve uma relação de confiança com um prisioneiro, e escreveu um artigo, poderias dizer que rompeu a confiança entre a fonte e o jornalista, mas basicamente o que a Janet Malcolm diz neste livro é que em várias situações da profissão de jornalista, se um jornalista for honesto consigo próprio, ela diz isso nos primeiros parágrafos, ela diz que o jornalista tem que reconhecer que é um confidente que se nutre da vaidade, da ignorância ou da solidão das pessoas. E qualquer jornalista, em alguma reportagem sua, já fez isso para conseguir uma história. E quando diz aqui, a manipulação não é enganar totalmente as pessoas e dar-lhes esperança, mas tu apanhas as pessoas, às vezes numa situação de quererem falar, de estarem revoltadas numa situação emocional, e tu vais dando corda para as pessoas te dizerem aquilo que tu queres ouvir para teres uma história. Qualquer jornalista honesto tem que reconhecer isso. Mas esse reconhecimento, de uma coisa que é inevitável, porque tu no teu dia-a-dia também fazes isso com outras pessoas, à tua volta, não é? Quando queres alguma coisa. Esse reconhecimento não é uma licença para tu fazeres isso de forma impune e canalha. Ao contrário, é tipo um lembrete da responsabilidade de quando escreveres, teres isso presente. Portanto, tens que ser mais equilibrado, tens que tentar ser o mais justo possível, tentar ser o mais objetivo. Isto devia constar, talvez, na redação do Correio da Manhã ou no livro de estilo do Correio da Manhã. Porque parece que eles fazem exatamente o contrário. Não é? Ou seja, em vez de perceber, eu tenho este poder sobre as pessoas, portanto, tal como o Homem-Aranha, mais responsabilidade, é totalmente o contrário. E tudo isto acontece quando eles atingem o seu recorde de audiência. Ou seja, cada vez mais há pessoas a ver aquela televisão e a ler aquele jornal. Sim, por isso é que eles continuam a fazer, não é? Então, em equipa que ganha não se mexe. Agora, também acho que temos que, obviamente que há aqui todo o modus operandi que vem de trás, não é? Todo o cadastro, mas também não devemos julgar o órgão de comunicação inteira por uma pergunta que um jornalista fez em direto. Tá bem, mas pode ser só aquele jornalista que é burro. Mas tu não tens só aquela pergunta, tu tens todo um historial. Claro, o que eu estou a dizer, tens o historial. Sim, mas se alguém fizesse aquela pergunta na SIC, não se ia colocar em causa toda a agenda por trás, não é? Mas é um bocado como o comunismo. Pois é, não dá os bons exemplos, não tem-se posto a jeito, não é? Tem-se posto a jeito. E aquela pergunta não faz muito sentido, porque toda a gente sabe aquela resposta. Toda a gente sabe que há pessoas que pensam assim. E todos nós pensamos assim quando o caso nos é muito próximo, não é? Se alguém matasse alguém próximo de ti, tu também querias justiça popular para essa pessoa.
Mas por isso é que não podemos ser nós, como indivíduos, a fazer as leis, não é? Claro. Porque senão era uma bandalheira. Eu matava quem não faz pisca na rotunda, não é? Isto fez-me lembrar também outra história que se passou nos anos 30, de um judeu polaco que estava exilado em Paris e que a família dele já tinha sido ou assassinada ou pelo menos tinha sido presa na Alemanha. Agora, por acaso, não sei se ele era polaco ou checo, mas pronto, estava exilado, a família já tinha sido eliminada e ele entrou na embaixada da Champions. Já foi eliminada da Champions, foi logo ali na fase de grupos. Sim. E ele entrou na embaixada ou num consulado e disparou sobre um diplomata. Curiosamente, esse diplomata até era anti-nazi. Vê lá a ironia. Teve uma pontaria. Essa merda aconteceu num período em que tinha havido um incêndio do Parlamento Alemão que já tinha dado muita força ao Hitler, porque supostamente tinham sido comunistas, ou pelo menos assim se instrumentalizou, e permitiu ao Hitler dizer: estão a ver, os judeus, tipo, tudo o que eu ando a dizer é verdade, porque olha, o gajo matou este desgraçado, este diplomata que estava lá, são os criminosos e não sei o quê. Eu não estou a fazer uma ponte direta para o que está a acontecer agora, não estou de todo. O que estou a dizer é, os mecanismos são os mesmos, que é, numa altura de incerteza, medos, em que tu queres alguma segurança, a ideia de que este pai vai ser castigado e vai ser linchado é uma coisa que dá para muitas pessoas dá algum consolo, não é? Sim. E não quer dizer que não fosse merecido, porque era merecido, não é? Mas não se faz. Sim. É aquela velha máxima do Bill Burr de há razões para bater numa mulher, mas não se bate numa mulher. E isto aqui, há razões para linchar aquele homem e matá-lo na praça pública. Claro que há, mas não se faz. Não se faz. Não fica bem. Não fica bem porque não vivemos em 1500. Não é? Enquanto sociedade chegámos a um ponto que dissemos, vamos se calhar aqui passar a comer garfo e faca e ser um bocadinho mais civilizados e não não queimar bruxas na fogueira. Pronto. Mas pronto, claramente o grupo Cofina não é um grupo que gosta de sangue. E eu lembrei-me da história do Adolfo Luxúria Canibal. Canibal. Não é um grupo que gosta de sangue. As pessoas gostam de sangue. É verdade. E eles dão sangue. E eles dão. Acham que têm que dar o que as pessoas querem e não elevar um bocadinho a fasquia. Mas eu vou dizer uma coisa que é, eu percebo que há pessoas que têm filhos para dar de comer e não sei o que. Eu não tenho filhos, preferia 1000 vezes trabalhar onde fosse, num restaurante, não sei o que fosse, fazer pela vida, do que estar naquela redação todos os dias a ouvir conversas de editores, porque tem que haver, porque eu já estive numa redação, portanto estabelece uma linha editorial e como é que tu vais tratar um tema, e estar a ouvir aquela merda diariamente. Faz esta pergunta, vai por aqui, não sei o quê. Não conseguia. Pois. Acho que há um limite. Para a sujidade com que tu consegues conviver. Estás a falar de salário de estagiário de jornalismo, né? Também. Porque se dissesse assim, temos aqui para escreveres no Correio da Manhã, uma coluna para ti, seres cronista, semanal, 10 mil paus por crónica, 40 mil euros por mês, para o Correio da Manhã, não escrevias? Escrevia claro, no primeiro mês, escrevia no primeiro mês 3, na última, na quarta, quando já tivesse o recibo, escrevia uma a dizer mal do Correio da Manhã. Não, ia-te saber bem, ia dizer assim, um ano, vá... Não fazia 51 e a 52. Não fazia. São 500 mil euros. Tinhas depois liberdade na tua vida. Não sei se fazia. Podias doar metade desse ordenado, doavas para uma instituição. Estavas a fazer mais mal do que bem. Estavas a pôr o teu ego de lado e a ajudar. Estavas a dar 10 mil euros por mês para uma instituição. Podias mas salvar. Mas a questão é, imagina duas famílias, que salvavas 2 famílias por mês. Ok, mas imagina ciganos. Que... Eras o rendimento de inserção social de ciganos. Tu. Ok, tens toda a razão. Mas imagina que, à la longue, ou seja, não no próximo ano em que eu dava os tais 250 mil ou 300 mil, ou o dinheiro todo, às pessoas que precisassem, mas daqui a 10 anos, a influência da Cofina, do Correio da Manhã TV, que entretanto compraria a TVI, na ascensão do populismo e na deterioração da democracia, era enorme. Eu aí tinha contribuído de certa maneira para isso. Depende da liberdade que tivesses na tua crónica. Se tu tivesses que fazer aquele registro e falar e dizer que o André Ventura é o maior, aí eu percebo. Agora, se tu tivesses liberdade completa, eu sou a favor de que
Se não aceitares, estás a fazer parte do problema, porque tu poderias elevar o nível daquela publicação. E estavas a escolher não o fazer. É pertinente. Não é? E é muito dinheiro, pá. Mas também diz que não, porque ninguém nos paga 10 mil euros por uma crónica. Mas, Olha, portanto, eu digo aqui mal, sim senhor, pá, mas senhores da Cofina, até porque a Cofina tem a sábado, não é? Também. tem. Pronto, e a sábado, mas a sábado já fica melhor escrever, já não tem o estigma, mas é do mesmo grupo. Os acionistas são os mesmos. Pois. Mas tu achas que é uma estratégia puramente comercial? Ou tu achas que há lá pessoas na administração? Não, acho que é puramente comercial. Achas que é puramente comercial? Acho que é puramente comercial. Acho que então não deixa na administração há de haver gajos completamente de esquerda. Sim. Não deixa de ser asquerosa, então. É o capitalismo. Sim. É o capitalismo amoral. O Reinaldo Arenas, o escritor que teve que fugir de Cuba e que esteve preso por ser gay e que morreu sozinho com SIDA em Nova Iorque, dizia que... Também está a reforçar o estereótipo, não é? Sim. Que nos anos 80, gay, pá, em Nova Iorque houve um surto de SIDA enorme, não é? Mas ele dizia que a diferença entre o capitalismo e o comunismo é que no capitalismo dão-te um pontapé no cu e podes gritar. No comunismo dão-te um pontapé no cu e tens que ficar calado. Pois é. E mais difícil de enriquecer também. A menos que sejas do partido. A menos que sejas do partido. Se for bem do partido, tudo Mas é também possível. se fosses do partido também corrias sempre o risco de ter uma grande casa de campo e não sei o quê, e um dia acordares lá com o exército vermelho mandado pelo Stalin porque havia mais uma das suas purgas e tu estavas na lista. Portanto... Só porque sim. Bem, muito bem, vamos fechar isto. Hoje foi um bocado pesadote, não foi? Foi, um bocadinho, mas acho que foi. Pá, é o que é. As pessoas também se querem uma coisa mais light, pá. Isto aqui... Vão seguir influencers no Instagram. Sim, vão ver rabos no Instagram. Não é? Mas acho que teve equilibrado. Vamos dizer, mais uma vez, a falar de aventura. De aventura, não fala de aventura. Nós somos um megafone da sociedade, uma caixa de ressonância. Podemos ter feito este episódio todo a falar a cigano. Exatamente. Mas olha, isto faz-me lembrar, agora só para fechar mesmo, falaste de aventura, houve para mim uma das coisas que eu vi que melhor caracterizou esta semana, e algumas coisas que nós falámos, foi uma ilustração do Pedro Vieira, em que era um abutre, e só se via sangue e as pernas de uma criança, não se via a criança, e era um abutre com a cara do Ventura. Sim, e a forma como ele se colou, a quantidade de posts, de vídeos, se colou aquilo, ou seja, se dúvidas houvesse, que não há, sobre a falta de carácter e de decência e de honra, que é uma coisa que ele diz que tem, não é? E por isso ainda torna tudo mais ultrajante, a decalagem que existe entre aquilo que ele diz ser e os atos dele. Foi o aproveitamento que ele fez deste homicídio. É porco, é simplesmente porco. É para lá do discurso político, da guerra política, de ter razão ou não ter razão. É lamentável. É lamentável. E assim terminamos. Porco, muito porco, uma atitude muito porca. Eu acho que devias contar agora uma piadola antes de irmos embora. Conta uma anedota, Guilherme. Era uma vez um burro e um cigano. Não vou dizer, não sei. Bom, então vá. Vamos despedir-nos das pessoas e dizer um até já ou um até sábado aos patronos, que têm direito a um episódio especial por semana. E quem quer ser patrono, o que é que tem que fazer, Guilherme? Quem quer ser patrono vai a patreon.com/sem-barbas na língua e pode contribuir com uma módica quantia e ajudar este podcast, e também não só ajudar, porque isto de boas intenções está o inferno cheio, mas também tem coisas extras, porque a partir de $1, €1 e pouco por semana, porque tem imposto lá, e tem acesso a 4 episódios novos, especiais, de cerca de duração um bocadinho reduzida, 30 minutos mais ou menos, e é isso. E o desta semana vai ser dedicado a perguntas e sugestões dos patronos também. Portanto, além disso, podem fazer perguntas, interagir e quase mandarem nós. Podem ser os nossos acionistas, que nós vamos ignorar. Inclusive por €10 o Guilherme envia pósteres de dick pic assinados por ele. Yep. Sabes que há muitas mulheres, e digo mulheres porque não calhou ver nenhum homem,
a viver que eram tipo modelos de fitness e influencers de Instagram e não sei o quê, e que viraram, têm um Patreon e gajas de gaming, tipo aquelas mulheres que jogam jogos com um grande decote, claramente toda a gente está a ver a jogar por causa do jogo, e tem um Patreon em que por 50€ por mês mandam-te fotos do pipi, pronto, mandam-te nudes e até hardcore e não sei o quê, pronto, é isso, é todo um negócio que... Empreendedorismo, sou a favor do empreendedorismo. Eu também sou a favor, agora ninguém paga, se eu puser aí mando fotos sexys por 50€, eu quero ver quantas pessoas é que pagam. Mas espera aí, se tu meteres a pila de outro gajo tem que ir para o e a tua assinatura talvez funcione, porque a tua assinatura vale por si só e a pila do outro gajo vale pelo seu tamanho e pela sua consistência. Mas isso então posso usar a minha, percebes? Posso usar a minha, fica tudo em casa. Vá. Não sei. Até para a semana. Adeus, até para a semana.